A gente vai para o assunto agora, que é o assunto do dia hoje, né? É a manchete do dia. Está convocada pelas redes sociais desde a semana passada e marcada para hoje. Greve geral, com o objetivo de parar fábricas, supermercados, mercados, postos de gasolina, comércio em geral, escritórios, transporte público, além, claro, também de fechar novamente rodovias, BRs e também rodovias estaduais pelo Brasil. O sucesso dessa greve vai depender, claro, da adesão da sociedade não organizada, né? Das pessoas organicamente participarem disso. Se realmente a direita conseguir parar o país, é o que as lideranças querem, será um recado pesado, pesado mesmo, para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e também aos apoiadores dele, dizendo o seguinte, no recado de hoje dessas paralisações: não queremos o Lula no comando do Brasil por uma série de questões que envolvem Lava Jato e outros processos, certo? Mesmo aí uma semana após a derrota do presidente Bolsonaro nas urnas, durante toda a semana ocorreu protesto, manifestantes em frente ao tiro de guerra aqui em Maringá, em frente a quartéis do Exército, Brasil afora também. Esses manifestantes ficaram aí, no caso do TG aqui, do tiro de guerra, gritando palavras como intervenção militar. Eu sei que Kim Rafael, ele participou, eu vou falar com ele já. Antes de eu chamar o Kim, eu vou botar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, Kim, porque o presidente Bolsonaro, ele não desistiu de contestar o resultado das urnas. Ele espera o relatório de auditoria do Ministério da Defesa para ser apresentado hoje. Isso tudo retornando à pauta, a gente vai ver o cenário esquentar mesmo. Fontes militares disseram que o documento levanta várias questões aí como um potencial para realimentar a tese de Bolsonaro de que ocorreu fraude nas eleições. Kim Rafael, já começo com você, porque eu sei que você esteve lá no tiro de guerra aqui em Maringá. Eu sei que você é um cara antenado nessas questões e eu quero as suas considerações sobre tudo isso e sobre também a greve geral. Kim Rafael, começo com você. Olha, a greve que estão falando que vai paralisar praticamente quase tudo hoje é uma resposta, né? Por mais que a resposta não tenha sido uma resposta verdadeira nas eleições, porque há indícios de contestação e hoje nós vamos entender melhor sobre isso, aí vamos aguardar as Forças Armadas. É claro que essa manifestação traz muito sentimento de que nós não queremos um ex-criminoso, um ex-condenado, um ex-tudo que você imaginar, presidindo hoje o Brasil. Nós entendemos que todas as questões jurídicas foram bastante encabeçadas em cunho político. Então, nós entendemos também que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que é indicado pelo Presidente da República, a maioria ali foi indicado pelo governo do PT. E é claro que a conta um dia chega, né? A conta de querer mudar as decisões com uma canetada só, que é o que aconteceu. O que eu realmente espero das Forças Armadas hoje é uma força, alguma coisa, se tiver alguma coisa testada nos relatórios deles, dizendo assim, houve fraude, eu quero que eles iniciem, provoquem alguma situação que está dentro da prerrogativa das Forças Armadas. Não é o Bolsonaro, não é os apoiadores do Bolsonaro, mas as Forças Armadas, se tiver alguma irregularidade, é dever das Forças Armadas, segundo o artigo 142, manter as instituições dentro do plano democrático. Então, se isso não acontecer e esperar, jogar ao vento, o relatório mostrou que houve fraude, dá um exemplo, né? Hoje. Então, as próprias Forças Armadas têm que fazer alguma coisa. Então, não dá para esperar jogar a responsabilidade para um, para o outro e não fazer absolutamente nada. É isso que acredito que as manifestações e as pessoas que estão lá, né? Alguns chamam de golpistas, outros de imbecis, outros de vagabundo. Não, eu acredito que é completamente ao contrário. Essas pessoas, inclusive, estão saindo do seu conforto da sua casa, da sua família, justamente para estar lá lutando por aqueles, inclusive aqueles que não acreditam e que realmente gostam bastante de achar que a urna ela é uma coisa completamente santíssima que não pode ser tocada. Então, eu acredito que o resultado vai ter desses relatórios justamente para tentar, né, trazer à tona tudo aquilo que muitas pessoas, não é uma ou outra, ou um é apoiador do Bolsonaro, ou isso, aquilo, que estão aí questionando algumas questões que precisam ser deixadas claras. Ok, eu vou continuar com você, só tenho uma dúvida. Vamos imaginar, no campo das ideias aqui, que esse relatório venha dizendo que não houve fraude.
isso não tira a legitimidade das pessoas se manifestarem contra, por exemplo, Lula na presidência. É claro, claro que não. Como eu disse no início aqui, quando eu comecei a falar, o sentimento, né? Como que eu vou explicar para o meu filho e para o meu neto que o Lula um dia governou o país por 8 anos, aí depois foi preso, envolvido em mensalão, petrolão e Lava Jato. Aí do nada, um juiz lá, né, que ele mesmo indicou, foi lá e caneteou dizendo assim, ó, é inocentado. Né? Não disse inocentado, mas assim, todos os processos não existiram. Então, anulado pela presunção de inocência, inocente, voltou de novo a presidir o Brasil. Como que eu vou explicar isso? Ah, mas é o jurídico, então... e daí? Como é que fica? Qual é a segurança jurídica disso? Esse é o grande problema. Hoje, não é só um candidato que conseguiu esse feito, mas, com todo respeito, a imprensa militante que acaba dando aval para esse tipo de coisa, e o próprio Supremo Tribunal Federal, que é questionado não só no Brasil, mas em questões internacionais, e também até a própria imprensa internacional está questionando um único homem querendo calar muitas pessoas. Então é isso. Agnaldo Vieira, a greve geral está convocada para hoje, mas é um movimento orgânico, as pessoas têm que se mobilizar aí, porque não existe uma organização central, algo que seja... há uma orquestração na internet, redes sociais e tal, mas as pessoas vão aderir, se quiserem aderir, não existe uma obrigação, mas estava marcado e convocado para hoje. Eu quero saber sua opinião sobre essa greve, sua opinião também sobre a contestação do presidente Bolsonaro, ele espera esse relatório, e sobre as manifestações que acontecem em frente aos quartéis do Exército e também os tiros de guerra. Vai lá, Agnaldo Vieira. Enquanto ficar atrás de argentino, falando de conspiração, aí a coisa desanda realmente, né? A manifestação, ela é válida, é bonita, eu chego a dizer que, né, principalmente aqui em Maringá, ali no tiro de guerra, famílias indo, apesar que ontem teve, me parece que um camarada lá que estava com um gol e com adesivo do Lula, e aí já deu quebra-pau, já quebraram o carro do camarada que estava lá, mas foi passar bem no meio também, né? Enfim, tem que saber o que pode e o que não pode. Hoje ainda, de manhã, na Avenida Mandacaru estava fechada, nos dois sentidos, né? Mas segundo o secretário Gilberto Purpo, já será retirado ali os cavaletes, né, de proteção que haviam ontem por causa da multidão que lá estava. Mas a respeito de greve, tendo em vista que praticamente 50% favorável ao Bolsonaro e 50% ao Lula, então a gente não vai ter uma greve geral, né? A não ser que alguns patrões aí invoquem para que seus funcionários não trabalhem. Mas é uma bobagem, porque final de ano já se aproximando, se você fechar, o seu concorrente possivelmente vai estar aberto. E terceiro, qualquer paralisação, qualquer desabastecimento, quem que é o presidente do país é Bolsonaro. Então, às vezes, está jogando contra o seu próprio território, atirando no pé, fazendo uma greve agora, tendo ainda o presidente Bolsonaro como o gestor do país. Então, eu acho que é uma bobagem fazer qualquer greve agora. Isso vai refletir negativamente para o presidente Bolsonaro, e acho que é isso que ele não quer. Segundo o relatório das Forças Armadas, ainda talvez o último sussurro que resta, né? Mas mesmo que tenha um relatório dizendo de alguma irregularidade, vai ser só esse relatório que vai dizer isso, né? Todas as outras instituições já disseram da lisura das eleições, mesmo você sendo favorável, acreditando numa conspiração, enfim, eu acho que esse quesito não dá mais para brigar. Agora, a manifestação, a contestação, a oposição, isso é válida, né, dentro das 4 linhas da Constituição, como diz o presidente, né? O resto é bobagem e não deve prosperar. Ô Fernando Tupan, tudo converge para hoje, né? O relatório das Forças Armadas, a greve geral, como que tá o cenário aí em Curitiba dessa coisa toda do pessoal contestando a eleição do Lula? Fernando Tupan. Paulo Caetano, isso aqui, eu juro para você, olha, eu nunca esperava uma mobilização tão grande da direita para apoiar o Jair Bolsonaro aqui em Curitiba. Eu não imaginava. Por exemplo, ontem tinha quase 100 mil pessoas que passaram no Forte do Pinheirinho, que é o quartel, que é o comando de todo o Paraná aqui, fica no Pinheirinho.
Eles fazem vigília lá dia e noite. Não é só lá no Forte Pinheirinho, no quartel do Bacaxiri também. Ontem tinha mais de 10 mil pessoas nas ruas e 10 da noite o pessoal estava lá com 500 pessoas pedindo apoio à causa de não deixar a esquerda chegar no poder. Mas, Paulo Caetano, o que a gente tem que pensar é o seguinte: essa manifestação tomou conta do Brasil e, querendo ou não querendo, o Brasil mudou. A gente já está chamando isso como a Primavera Latina, uma lembrança à Primavera Árabe que aconteceu em 2010, e esse movimento já se espalhou pela Colômbia, pelo Peru, pela Bolívia. Em Lima, no sabadão, tinha 200 mil pessoas protestando contra o Castilho, que é presidente que vem fazendo uma gestão sofrida lá no Peru. Então, o movimento está se alastrando. Aonde isso vai terminar, eu não sei. Só que a gente tem que pensar algo mais grandioso, e se esse movimento não der certo, o PT tem um problemão para governar o Brasil. O Lula, sabe quantos parlamentares de 504 ele tem? Apenas 122. 122 parlamentares de esquerda. Então, como que vai ficar? Ele precisa, para ter a maioria simples, 257. Ele vai ter que ser o tchutchuca do Centrão, bem mais que o presidente Jair Bolsonaro foi. Vou contar uma coisa para vocês aí, que até vocês vão ler daqui a pouquinho no blog do Tupã, que o Lula já está procurando os governadores em busca de apoio. Por exemplo, como o Lula já conhece o Ratinho, todo mundo esperava que o Ratinho que tivesse que procurar o Lula. Não! O do Lula já está... Semana passada, já um emissário aqui veio para Curitiba e ofereceu tudo e mais um pouco para o governador Ratinho conversar com os deputados federais e participarem da base de apoio no Congresso Nacional, porque o Lula precisa pelo menos 308 parlamentares para conseguir mudar emendas constitucionais, por exemplo. E aí precisa ter uma folguinha, então tem que ter uns 340, 350. Então precisa muita coisa. E essa população, a população hoje aqui brasileira está mostrando para os futuros deputados federais que não é só assim. Se o Lula assumir, nós estamos aqui para não deixar vocês fazerem burrada e abraçarem, por exemplo, medida contra os costumes, contra a religião e contra outras coisas. Então, essa movimentação toda vem tendo aqui em Curitiba, que vem tendo... Você viu ontem em Brasília? Brasília tinha 1 milhão de pessoas na esplanada dos ministérios. Então, alguma coisa... Vai, Fernando. Então, o recado está sendo dado. Você não pode simplesmente abandonar, pelo que a gente vê, a maioria hoje está nas ruas, e simplesmente mudar de lado. Então, o PSD, PL, as pessoas que estão falando que vão mudar de lado, você tem que tomar bastante cuidado, que a população agora vai cobrar. A vez de Luiz... Vamos lá, Fernando, agora é a vez de Luiz Neto. Luiz Neto é o seguinte... Eu acho manifestações absolutamente legítimas. Se fizermos greve geral por uma questão que as pessoas têm um anseio, é legítimo sim. Tudo dentro, como o Agnaldo falou, como o presidente gosta de frisar, dentro das 4 linhas. O pessoal foi lá no final de semana, frente dos quartéis do Exército, aqui em Maringá, na frente do TG. Não sei se você esteve por lá, Neto, para acompanhar e ver em loco o que acontece, mas... Tudo converge para hoje, como falei para o Fernando Tupã, é a segunda-feira, o dia da gente esperar o relatório para ver o que é que dá. Aguinaldo chamou de último suspiro para tentar uma jogada talvez diferente para não deixar o Lula assumir. Você acha que existe essa possibilidade? Olha, antes de falar da greve, eu acho que nada é absoluto. Não existe nada que é absoluto
e que não pode ser contestado. Acredito que se houver indícios, independente quem apoia ou quem não apoia o Bolsonaro, quem apoia ou quem não apoia o Lula, é preciso ser questionado e é preciso ser analisado todos os fatos apresentados em relação às eleições. Acreditamos que o sistema eleitoral seja seguro, mas qualquer prova ou qualquer indício ou qualquer contestação que coloque em xeque com argumentos plausíveis e com possibilidade aí de investigação, ele tem que ser levado em consideração, pois nós estamos tratando da democracia, da escolha das pessoas e do direito do voto. Então, nada mais natural que isso. Agora, em relação às manifestações populares, é um direito de cada um, é vedado na Constituição o direito a manifestações, desde que não sejam anticonstitucionais. Essas manifestações, elas são claras, né? Acho que ela não tem lado, né? Ela está defendendo aí a questão das eleições, a questão do processo eleitoral, não um candidato, e sim a eleição em si, e questionamentos que devem ser levados em consideração, não talvez para uma mudança, mas talvez para uma explicação daqueles que conduzem o processo eleitoral. Eles são nossos funcionários, são nossos representantes no Poder Judiciário e é eles que devem explicar e trazer argumentos, não enfatizar que o processo não pode ser contestado e ponto final. A gente tem que ter justificativas, porque quem sustenta essa máquina pública, toda essa máquina que nos custa muito, é o povo. E soberano é as decisões e os questionamentos do povo. Então, se essa quantidade de pessoas que estão na rua estão fazendo questionamentos, eles têm que ser, no mínimo, respondidos. E o processo seletivo deve correr da forma mais transparente possível e qualquer indício investigado. Em relação a essa greve, é muito relativo, né? Quando a gente coloca como greve geral, não significa que todos os apoiadores do presidente Bolsonaro estão sem trabalhar e todos os apoiadores do Lula estão trabalhando. Isso aí é de uma ignorância absurda falar isso. Na verdade, chega até a querer zombar da cara de quem nos acompanha, né? É um fato que algumas pessoas tomaram a decisão por parar e outras pessoas não pararam devido às suas necessidades. A gente sabe que tem muita gente que é funcionário também e a gente tem que respeitar o direito à manifestação das pessoas. A greve também é vedada na Constituição. Então nós temos que acompanhar essa situação, entender que o Brasil, as pessoas, cada um tem o seu lado, é um direito das pessoas pensarem da forma que bem entende e que siga aí, que corra tudo dentro das quatro linhas dos poderes e da democracia. É isso que a gente espera, né? Não há margem aí para nada que seja anticonstitucional. Acredito que tudo tem que correr dentro do devido processo legal e dentro da lei da nossa Constituição. O Agnaldo Vieira não foi citado nominalmente, mas foi feito menção. O que ele falou, eu estou dando direito de resposta. Vai, nem Agnaldo. reparei se ele falou alguma coisa. Não era em relação a ele, não? Não, só não entendi. Greve é um direito constitucional, né? É um direito constitucional. É um direito das pessoas. Mas eu digo assim, não necessariamente significa que um apoiador de um lado está trabalhando e não. Né? Um exemplo, a gente vai ter sabe adesão, que você acha? Não, pode. Eu acredito que possa ter adesão. A adesão já tem. Tanto que tá fechado? Não, tanto que o horário que a gente vem trabalhar, geralmente o trânsito é bem caótico, né? A não ser que hoje seja um dia muito atípico, tá bem tranquilo vir trabalhar. Vamos lá, então. Deixa eu ouvir a Pamela, então. Depois eu faço uma segunda rodada com vocês. Pamela, tudo isso colocado, nós temos aí essa questão agora, já que vocês abordaram, chegaram nesse ponto, há adesão para hoje, há fôlego para manter essas manifestações durante quanto tempo, já que a gente está falando aqui da classe empresarial, da classe de comerciantes, gente que também precisa estar com as portas abertas para movimentar, para fazer girar, por tudo isso que a gente já sabe como funciona a questão do comércio. Há fôlego para quanto tempo e tem adesão para hoje? Paulo, difícil dizer fôlego para quanto tempo. Mas como eu já falei aqui, quando isso tudo começou, né, a culpa das coisas estarem como estão, das pessoas estarem indo às ruas e demonstrando essa indignação, é total do judiciário, né? Se eles não tivessem feito das Supremas Cortes a assessoria jurídica do Lula, as pessoas estariam questionando juridicamente alguma coisa que elas acharam errado no processo e estaria tudo bem. Mas não, né? A gente vê que realmente é uma escalada autoritária.
o tempo todo por parte do nosso judiciário, infelizmente, e as pessoas estão pegando gás cada vez mais. Ao invés de perder, né, a força, as manifestações estão ganhando força. Então, por mais que a gente diga que veio um argentino e apresentou um relatório. Primeiro que, onde já se viu uma pessoa que quer fazer um questionamento, né, ou pessoas, né, que é o que parece, né, ele recebeu isso de dentro, né, para fazer o questionamento, a pessoa tem que ir fora do país para fazer um questionamento, fazer apontamentos, né? Eu prestei atenção ali nos apontamentos dele, realmente são pertinentes. Eu penso que a gente precisa ter resposta, né, sobre essas coisas, né? Tem muita gente aí já gravando vídeo fora, na minha cidade aqui teve um negócio estranho, então o negócio eclode. E qual que é a resposta do TSE? Mais uma vez ridícula. Igual eu falei, quando as Forças Armadas fizeram apontamentos lá atrás, falando, olha, aqui tem uma vulnerabilidade, fazendo seus apontamentos, e o TSE age dessa forma, bobo, feio e mentiroso, vou te proibir de falar. Isso aí a população não está aceitando, está esticando a corda. Novamente, vem esse rapaz aí da Argentina, traz uma auditoria, as pessoas ficam perplexas e pessoas que vão simplesmente na internet e falam assim, nossa gente, isso aqui é grave, tem que investigar. Qual que é a resposta do TSE? Calar as pessoas que estão questionando, né? A greve é um direito constitucional. O questionamento, então, nem se fala. Então, assim, estão proibindo o questionamento no Brasil. É isso que as pessoas não estão aceitando. E o Alexandre de Moraes, eu dele prestaria atenção, porque isso, historicamente, na história do mundo, não dá certo. Ele tá, parece que, provocando o povo a todo momento, né? Tirando aí contas de pastores, de pastora, do ar, pessoas que simplesmente fazem um apontamento ali, tirou do professor Marcos Sintra, diz que ele vai ter que depor. Então, uns absurdos, assim, que, sinceramente, eu penso que a população só vai pegando mais nervoso e isso vai ganhando cada vez mais corpo. Então, vamos ver realmente se essa greve geral hoje como vai ser. Eu, vindo para cá, já percebi um movimento bem menor para vir aqui para a rádio. Até fiquei me perguntando, nossa, né? Porque a greve geral, ela gera prejuízos, né? Não é só para as nossas autoridades, é principalmente ali para quem está de imediato, né? Com a sua empresa e tudo mais. Mas, conforme o judiciário está escalando, atentando contra os direitos intrínsecos das pessoas, os direitos individuais, elas estão se irritando sim e a coisa está escalando. Então vamos ver também das Forças Armadas, se eles vão vir com esse relatório. Eu sinceramente penso que eles já deveriam ter vindo, então, se é que há alguma irregularidade, ou simplesmente soltar uma nota. Olha, gente, nós vamos ser coniventes com tudo isso, não vamos fazer nada. Pamela, fala, senhores. Vamos lá. Pamela, foi bom Vamos fazer trabalhar. o seguinte. Agora é um minutinho só, tá? Pra gente já encaminhar aqui. Neto, vai. Um minuto, Neto. Não, só dizer pra Pamela que foi bom trabalhar com ela. 10 horas o oficial de justiça chega, né? Não tem medo, e aí não. acabou, não tem mais rede social, já caiu. E é sobre isso. Não, caiu nada. Vai lá. Kim, Rafael, um minuto. Olha, o artigo 5º da Constituição Federal, ela coloca ali, elenca vários direitos, né? Primeiro, direito à vida, à liberdade, em segundo lugar, a igualdade, a segurança e a propriedade privada. Então, assim, nós temos que prezar por isso. E como a Pamela colocou aqui, tá esticando, a população não vai aguentar essa censura velada através, se baseando numa resolução que eles aprovaram há 3 semanas atrás. Então, veja, a Constituição é muito mais do que isso. Eu tenho certeza que o povo, o qual emana, né, todo o poder, vai sim dar essa resposta para o Alexandre de Moraes e para o Supremo Tribunal Federal como um todo. Vamos lá. Fernando Tupan, um minuto, cravado, hein, Tupan? Vai. A Pamela falou uma coisa que a gente estava passando até despercebido. As pessoas foram para as ruas, a população começou a se manifestar. Por quê? Porque não acredita mais nas instituições jurídicas, pelo que foi demonstrado durante essa eleição. O Alexandre de Moraes anda falando demais, entendeu? Muito arrogante, achando que pode tudo. Esse foi o problema junto com a população. A população está lá se mostrando que está insatisfeita com o que está acontecendo aqui no Brasil. Alguns ministros do Supremo agora estão mostrando que são ministros, que estão lá, estão quietos, não estão abrindo a boca para nada. Ministro tem que estar lá, desembargador, juiz, tem que estar para julgar. A opinião dele, ele dá no processo, ponto final. Porque o que acontece? Falou demais, cria combustível. Conclui, Olha Tupã. aí as ruas.
1 milhão de pessoas ontem em Brasília, 100 mil pessoas em Curitiba, num local só. Para! Vieira, minuto final, hein? Pra gente fechar a tampa. Só reforçando que manifestação é válida, a oposição é válida, mas estamos no final do ano, vamos precisar trabalhar para pagar os boletos, né? E a gente fala tanto, né? Mas está todo mundo aqui trabalhando, com exceção do professor que não vem hoje e também do Ângelo Rigon que está de férias, né? Mas está todo mundo aqui trabalhando, então poderia começar por aqui, A esquerda caviar, né? poderia fazer greve aqui, né? Eles Mas é o que eu digo, mas é o que eu disse. Mas é o que eu disse. Não dá pra gente pautar sobre quem tá em casa e quem tá trabalhando. Vamos Tem lá. muita gente que apoia e tá trabalhando. O Kim é um exemplo disso, tá aqui, firme e forte. Vai lá, Pamela Bussolini, minuto final. Não, só para encerrar, totalmente legítimo, né, a manifestação, seja porque eles estão indignados por um cara sair da cadeia e assumir a presidência, seja porque viram o processo eleitoral e acharam estranho, ou até quem tá vendo indícios de fraude aí, né? Eu penso o seguinte, quando você não responde e quer calar os outros, sinal que você não tem argumentos, sinal que você não tem defesa. Então, Xande e companhia, não tente calar as pessoas, tragam respostas, coloca o pessoal do TSE aí, da informática, sei lá como é que a gente fala, tecnologia, para explicar então os questionamentos, que fica mais bonito e talvez você dá uma resposta aí para a população, porque esse negócio de ficar derrubando conta, retendo conta, mandando a PF na porta das pessoas, evidentemente não tá dando certo. Então hoje a gente vai ver porta fechada e a tendência é a escalada subir aí.